Olá, meu nome é Nauber Vale Blanco Júnior, eu sou acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda da Unipampa e hoje eu vim apresentar o trabalho que tem como título A adequação do currículo do curso de Publicidade e Propaganda da Unipampa às novas diretrizes curriculares nacionais, que tem orientação da professora doutora Lívia Freio Saguin. Esse trabalho está concorrendo na modalidade de pesquisa. Então, para iniciar, a gente acaba contextualizando como que surgiu esse estudo. Então, esse trabalho ele acaba apresentando um recorte do meu trabalho de conclusão de curso, que se propõe a cartografar o ensino da comunicação dentro do Estado gaúcho. Com isso, então, nosso objetivo desse trabalho é apresentar o currículo do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unipampa e também discutir a sua adequação às novas diretrizes curriculares nacionais. A gente acabou optando por esse recorte para que fosse possível um estudo mais aprofundado sobre as questões curriculares presentes no PPC do curso de Publicidade e Propaganda. Além disso, a gente acaba nos apropriando desse objeto que é textual e imagético para que assim seja possível compreender se há uma adequação ou não às novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Publicidade e Propaganda. No que diz respeito, então, à metodologia que a gente acabou escolhendo, optamos por realizar uma pesquisa pela internet com Freitas, Janisek Muniz e Moscarola, através de buscadores online como o Google, o site da Unipampa e também o site do próprio Ministério da Educação, o MEC. Para que fosse possível encontrar os dados não só sobre o currículo do curso investigado, mas também sobre as competências presentes nessas diretrizes curriculares. Posteriormente, com os documentos encontrados e separados, a gente realizou uma análise documental através de Michel para que fosse possível compreender a adequação do PPC a essas novas competências. A gente salienta que as competências dessas novas diretrizes elas foram divididas em 8 eixos, sendo eles criatividade, estratégia, conduta empreendedora, tecnologia, criticidade, humanidade, linguagem e profissionalização. Sobre o PPC do curso de Publicidade e Propaganda da Unipampa, ele é dividido em 3 eixos temáticos. É o eixo academia-pesquisa, o eixo profissão-mercado e o eixo sociais e humanidades. Então, dessa forma, os componentes eles já têm um certo equilíbrio nos seus conteúdos através dessa divisão temática. No que diz respeito aos resultados, então, dessa investigação, sobre a competência de criatividade, a gente pôde perceber que há uma divisão entre esses componentes em 3 categorias, sendo elas as categorias de direção de arte, redação publicitária e criação publicitária. Então, diante disso, o currículo ele acaba compreendendo o pensamento criativo que é permeado através das fases do processo de trabalho, concebendo a criatividade enquanto constituinte do desenvolvimento de produtos comunicacionais. Sobre as competências voltadas à estratégia e à conduta empreendedora, notamos que os componentes ligados ao eixo de profissão e mercado abrangem conteúdos voltados para essa questão do desenvolvimento de projetos através de um raciocínio lógico, além de trabalhar com a resolução de problemas reais da sociedade. Aqui, tendo como base não só o empreendedorismo, mas também as questões tecnológicas. Já sobre a competência de tecnologia, o currículo ele tem componentes que dialogam com os recursos tecnológicos com foco na comunicação. Ainda eles acabam utilizando recursos e ferramentas tecnológicas para a gestão dessa informação. É interessante pensar também que os componentes com a maior carga horária prática se utilizam de recursos tecnológicos para a sua realização. Então acabam destacando aqui alguns, como por exemplo, comunicação digital, produção gráfica, produção para web e marketing digital. No que diz respeito à criticidade e à humanidade, o currículo ele dispõe dessas competências no seu eixo sociais e humanidades. Então os componentes abordam conteúdos comunicacionais nesses contextos sociais, políticos e culturais, gerando aí possibilidades de reflexão aos alunos. Ainda é interessante pensar que também esses componentes abordam temas relacionados ao desenvolvimento através das interpretações filosóficas, psicológicas e sociais. Porém, nessa análise inicial, a gente notou que faltam componentes obrigatórios que versam sobre a questão da diversidade, discutindo ações como gênero, raça, sexualidade, etarismo e questões de acessibilidade. Sobre linguagem, observamos que a maioria dos componentes ofertados dialoga com essa competência, porque acabam discutindo a linguagem nas suas variadas formas, como, por exemplo, a linguagem verbal, textual, visual, sonora, audiovisual e outras. Por fim, sobre o eixo de profissionalização, a gente cita novamente o eixo profissão e mercado, porque esse eixo ele tem como foco a profissionalização desse discente ou dessa discente. Portanto, a gente acaba compreendendo que o currículo que foi analisado, ele dispõe, sim, das 8 competências dessas novas diretrizes curriculares, sendo, obviamente, adequado a essas novas diretrizes. Todavia, mesmo com os componentes tendo relação entre as competências, a gente percebe que há mais foco nas seguintes: criatividade, humanidade, linguagem e profissionalização. Então aqui é o meu quadro de referências que foram utilizadas como base no trabalho. Aqui então tem os meus contatos e também da minha orientadora. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.